Pode Não é a Má, não. É a Maria. Ah. Pode começar. É a outra Má. Pode? Pode, mas fica à vontade. Ah, tá. Então, nesse momento que estamos aqui unidos, né, nessa amizade, nesse coleguismo, para estudar o Espiritismo, vamos pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, e esses espíritos que estão conosco, nos envolvendo, nos intuindo, que possamos absorver o melhor dos estudos, que possamos também, de alguma forma, dar nossa colaboração. E assim, Pai querido, Jesus, amigo, irmão, te pedimos licença para encerrar na noite de hoje mais um estudo coletivo, juntamente com os pensamentos de carinho e amizade por todos que aqui estão, com a graça de Deus. Que assim seja. Que seja um bom estudo para nós. A gente parou aqui no item do Thelma, né? Foi isso? Sim. A página é 41, acho que na edição de todos, né? Quem vai ler hoje pra gente? A Má hoje não, já leu semana passada, hoje ela vai passar a vez. Não, eu li a semana retrasada. Se ninguém se candidatar, eu leio um pouco e depois alguém se candidata. Tá bom. Eu posso ler, Juliana. Pode legal. ler um pouco, fica bom, né? Cada um lê um pouco. Isso. Pode ler, Rô, por favor. Esse item, o Thelma e o Carlos Bernardo Loureiro. Percorri diversos centros espíritas de Salvador, em busca de afinidade com minhas ideias, até chegar ao Teatro Espírita Leopoldo Machado, Thelma, onde estudo e trabalho desde 2002. Trata-se de um espaçoso centro espírita situado sobre as areias tranquilas da Praia de Boa Viagem, em Salvador. Toda a natureza está lá. Das largas janelas do salão avistam-se a praia, os banhistas, as pedras e toda a beleza da Baía de Todos os Santos. A história do Brasil passa por ela. Quirimurê, mar interior dos Tupinambás. A baía, tão grande quanto a cidade do Rio de Janeiro, deu o nome à capitania. Por ela, os navios levaram açúcar para Portugal e trouxeram a maior parte dos escravos da África. Jorge Amado, lá na rua Alagoinhas, no bairro do Rio Vermelho, de 1944, cantou os mistérios da cidade em Baía de Todos os Santos. A Bahia te espera para a sua festa mais cotidiana. Teus olhos se encharcarão de pitoresco, mas se entristecerão também ante a miséria que sobra nestas ruas coloniais, onde começam a subir, magros e feios, os arranha-céus modernos. Amado, 2012, página 15. Não há dúvida, a Bahia e os baianos, seus edifícios e sofrimentos de ontem e de hoje, representam muito do Brasil e dos brasileiros. No Thelma, tive contato com um espiritismo livre de dogmas e de misticismo, por meio do pensamento crítico do fundador do centro, meu querido e saudoso professor Carlos Bernardo Loureiro, 1942 a 2006. Ali, todas as atividades remetem o frequentador aos textos de Kardec e dos grandes pesquisadores do espiritismo, o que demanda constantes estudos doutrinários. Bernardo, como o chamávamos, era um espírita polivalente e um pesquisador nato, autor de dezenas de livros.
Em 1988, no grupo Ambroise Paré, chegou a obter a materialização de um espírito. Loureiro, 1994. Bernardo não aceitava a ideia de um Deus controlador dos atos humanos, que pune e perdoa, pois, se o espírito possui um mecanismo próprio de responsabilidade moral, não faz sentido imaginar a intervenção divina. Uma inteligência suprema, dizia ele, tinha que ser muito superior ao senso comum. Bernardo também era grande crítico das ideias que descreviam uma versão material do umbral e colônias espirituais, pois elas são inexistentes em Kardec. Na verdade, é o espírito que, em razão de seu estado psicológico e por meio da força magnética do seu pensamento, ideoplastia, cria consciente ou inconscientemente a ambiência fluídica que o circunda, podendo iludir-se, individual ou coletivamente, sobre aquela realidade, caso não possua esclarecimento. Segundo ele, Kardec falava apenas de erraticidade. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse trechinho? Ô, Ju, Loureiro, a gente chama aqui mais de Loureiro. Ele foi muito atuante mesmo aqui no Espiritismo na Bahia, né? Bem interessante, eu cheguei até a conhecer lá no Telma mesmo, lá na Cidade Baixa. E ele fez muita experiência de materialização com José Medrado, muito, né? Tem até um vídeo nas redes sociais, né? Eu acho que no YouTube deve ter, da noiva, né? De uma noiva materializada através de Medrado. E Medrado, ele tem uma cabeça assim bem diferente também dessa doutrinação da FEB, né? Da FEB, na realidade. Tanto é que ele quase não é chamado para eventos nacionais, nem aqui na Bahia, quase nunca ele participa dos encontros, né, dos seminários, e ele pensa muito assim como a gente pensa, de alguma forma, né, e como está demonstrando aí através do estudo, né, é bem interessante. Agora ele fez muitas pesquisas, realmente é bem interessante o trabalho dele, viu? Mas só queria deixar registrado isso, que é muito interessante. Isso tudo que foi lido aí bate com ele. Obrigada, Mi. Vamos para o Mesmer? Para entender a constituição do mundo espiritual, eu também havia sido encorajado por Bernardo a conhecer o magnetismo animal e o espiritismo a partir de seus pioneiros e do contexto cultural no qual surgiram. Ele havia sido um dos primeiros espíritas brasileiros a escrever uma obra dedicada exclusivamente a esse tema. Loureiro, 1997. Em 2015, ao pesquisar sobre Franz Anton Mesmer para uma palestra, descobri o trabalho de Paulo Henrique de Figueiredo. Figueiredo, 2017. Compreendi que Mesmer criou a ciência do magnetismo animal, medicina que faz uso dos passes para despertar a vontade do paciente, pois dele mesmo nasce a cura. Também propôs a existência do fluido cósmico e descobriu os fenômenos do sonambulismo provocado, que abriram caminho para o surgimento do espiritismo. Kardec, por sua vez, estudou a ciência de Mesmer por 35 anos, após o que, observando os fenômenos espíritas, veio a ensinar que não é possível compreender o espiritismo sem conhecer o magnetismo animal. Nessa época, minha compreensão sobre o espiritismo amadureceu. O pensamento dogmático, escravizador da culpa, da punição e do medo,
foi sendo questionado diante da ideia muito mais promissora da liberdade, com interessantes reflexões surgindo naturalmente em meio às minhas palestras. Na dúvida, escolha sempre a liberdade, dizia eu. As concepções de um passado desconhecido, esmagando, inapelável, a vida presente, não mais faziam sentido diante das possibilidades de uma vida de oportunidades, desafios, do modo que a busca da moral autônoma já surgiu como um caminho sem volta. Afinal, a teoria de Allan Kardec, como foco fundamental de suas obras, de O Livro dos Espíritos até a Gênese, gira em torno do livre pensamento, liberdade de consciência, independência moral, emancipação intelectual. Alguém quer comentar esse trechinho sobre Mesmer, a importância dele para o espiritismo, enquanto uma ciência gêmea, né? Ninguém. Tudo isso é muito foge do que, né, o espiritismo no Brasil foi apresentado por muito tempo para nós, né? Eu que estou desde criança no movimento espírita, tem muitas coisas que Paulo traz nas suas pesquisas, acorda-nos, né, diante de fatos que fugia, né? Até a mesma forma de estudar a doutrina espírita, buscando lá as suas fontes reais para entender o que Kardec queria dizer em certos pontos da obra básica, né? E o Mesmer, né, que Paulo traz, faz a gente ver que muito pouco conhecemos de doutrina espírita. Essa é a minha colocação, eu queria anotar. Muito boa, né? E isso para mim também foi dessa forma, né? Eu acho que agora que eu estou tendo a oportunidade de realmente conseguir estudar o espiritismo com a sua proposta, né, original, como uma ciência filosófica, porque aí a gente, né, além de ter todo esse entendimento de Mesmer, a gente tem também a base, né, das ciências morais, das ciências filosóficas e psicológicas que Kardec traz tanto, né, nos questionamentos ali na Gênese, principalmente, né, ele traz ali as teorias, os debates da época, e às vezes a gente fica, né, meio sem entender a colocação de Kardec se a gente não tem esse entendimento desse contexto histórico. Essa questão da moral autônoma, que está lá no espiritualismo racional, né, nos remete a uma outra visão, né, daquilo que fomos, né, educados dentro das escolas espíritas. Né? A gente vai começar a ver o espiritismo, o mundo com outros olhos. Sim, o estudo, né, dessa parte psicológica é muito importante, porque a gente vai ver esse debate, né? Que eu gosto bastante do livro do Janet, né? É o que eu mais me identifico com a leitura dele. Então, a gente está fazendo um estudo, né? Tá eu, a Mar, Genesi e outras meninas, a Melissa, a gente está fazendo um estudo, né, Mar, da vontade. Então, a gente está pesquisando as faculdades da alma, né, buscando desde lá do comecinho, como que eles veem o desenvolvimento dessas faculdades. E hoje, surpreendentemente, eu lendo um pedacinho lá do tomo, ele vai falar até do desenvolvimento, né? Desde do vegetal, do animal, até chegar na espécie humana.
desse progresso. Então, é um estudo que realmente ele é aprofundado. E, assim, Kardec não vai trazer toda a teoria psicológica, né? Mas se a gente estudar os livros do espiritualismo racional e entender todo esse contexto, fica muito claro para a gente, né? Tudo que Kardec traz da parte psicológica. Inclusive, para a gente poder entender, né, esse processo de desenvolvimento do ser humano, enquanto uma alma humana, tudo que eles vão trabalhar, né? A consciência de si, você como um agente moral, o sentimento moral, as ações morais, né? A alma escolhendo, diferenciando alma e corpo. Então, isso é fundamental para a gente poder entender a parte psicológica. Qual o dia desse estudo, Juliana? Oi? Qual o dia desse estudo? Esse estudo, na verdade, ele é de segunda-feira, mas a gente faz ele quinzenal, para dar tempo da gente estudar, né, ler, e aí a gente se encontra só para trocar o material, e assim, né, cada uma vai falar o que achou, o que mais chamou a atenção, qual foi a parte que mais, né, entendeu, e aí a gente troca conhecimento. É um estudo um pouquinho diferente, é quinzenal, de segunda-feira, essa segunda não teve, é na próxima. E aí a gente estuda das 6h30 às 7h30. Ô, Ju, e qual é o livro, Ju? É um livro só? Não entendi. Não, são vários. A gente está buscando em vários livros o estudo da vontade, né? Joia. Em vários livros, sim. né, o que os filósofos falam sobre a questão da vontade. Entendi. Mas a gente ainda está no do Paul Janet, que a gente leu, né? Sim. E achou bem profundo, então a gente decidiu ainda permanecer estudando mais um pouquinho o livro dele. Beleza. Quando der, bota bibliografias para a gente, assim, tá dando uma puxada. Fala só um pouquinho de Mesmer, né? E do magnetismo. Durante todo esse período como espírita, quando a gente iniciou no livro dos Espíritos, várias questões falam do magnetismo, mas a gente passava muito por cima, né? Quando a gente estava estudando Mesmer, a gente estava lendo o livro, porque na verdade a gente estava lendo o livro, tentando entender, né, o livro. Deu clareza, né? A gente percebeu que Kardec ele tinha também o domínio do magnetismo, né? Ele tinha e ele achava que ele estava falando para todo mundo, né? A gente ainda discutia isso, né, Marineusa, eu, Juliana, quando a gente estava estudando, a gente discutia isso e a gente falava assim, gente, parecia que estava tão tranquilo, parecia que ele estava falando e nós estávamos entendendo o que era magnetismo. E, na verdade, nós não sabíamos. Por quê? Porque quando se falava para um, chegava-se a algumas pessoas que eram, na época, coordenadores de curso, quando eu iniciei, ou outros, e você falava e as pessoas falavam, isso não é Kardec. Quer dizer, as pessoas sequer tinham lido o Livro dos Espíritos. E hoje eu estava vendo uma das entrevistas do Paulo, num dos programas que chamaram o Paulo, um programa de rádio. E qual não foi a minha surpresa ao iniciar? A pessoa iniciou com uma prece pedindo vacina na água, que fosse colocado na água, vacina, tal, como fluido. E eu falei assim, não entendeu Mesmer? Né? Não entendeu faixas vibratórias, não entendeu que Mesmer, Kardec trouxe, né, duas proposituras da época que estavam se discutindo, fluidos, e ele chegou à conclusão que fluidos não existiam, porque ele já estudava magnetismo por ondas de Mesmer, e que se dava através dos pensamentos e que tinha uma ação na natureza.
e ele constatou isso através do sonambulismo. Então, eu acho que, assim, nós, né, eu digo eu, principalmente, mas eu acho que tem espíritas aí, muito mais espíritas, né, porque eu nasci católica, e aí de um tempo que eu passei a estudar o espiritismo, mais de 20 anos, 22 anos, mas o espiritismo mesmo, da forma que é, nós estamos estudando agora, de 2017, 2018, 2019 mais a fundo, 2020, mas a concepção de magnetismo e espiritismo como irmãs gêmeas, né? Uma não dá para conviver sem a outra, a gente não tinha essa concepção, né? A gente não tinha esse conhecimento. Então, agora a gente entende por que o Paulo, todas as vezes que ele ia falar, que ele ia fazer uma palestra, ele repetia, ele voltava lá em Mesmer, ele voltava no conceito do magnetismo animal, né? E hoje, quando a gente vai no Livro dos Espíritos ver uma questão e a gente analisa a questão, a gente já tem condição, através da leitura que a gente tem, né? Mas o magnetismo ainda é um grande desconhecido dos espíritas, é um grande desconhecido do espiritismo, né? Porque a gente quer materializar ele, a gente quer desenhar ele, a gente quer formatar ele para a gente explicar, né? Primeiro a gente tem que entender, né? E eu acho sempre fantástico quando o Paulo começa, tudo ele começa de Mesmer, tudo, que é para a gente tentar entender. E a questão do Eu gostaria de falar também, né? A questão do entendimento do que é o passe, né? Dentro da proposta de Mesmer, que a gente tem, né, no livro do Paulo, do Mesmer, a gente tem a oportunidade, né, de ter contato ali com os textos do Mesmer, com a proposta dele, com o estudo dele sobre, né, que existe algo em mim que atua no outro, né, e que vai através do pensamento. E hoje a gente não vê esse estudo, né, não nesse sentido para o entendimento do passe. Diga, Rosângela. Eu gostaria de dizer o seguinte, quando eu li o livro do Mesmer, esse aqui é um livro robusto, né? E praticamente foi o primeiro livro robusto que eu li na minha vida, porque os outros eram de alta ajuda, fininho e tal. Mas é uma história linda, assim, a trajetória do Mesmer, né? Não é só a gente tirar do livro o que faz com que o magnetismo seja irmão do espiritismo. Eu penso que eles são ciências irmãs, porque o magnetismo ele ressaltou, evidenciou e provou para a humanidade a existência da alma fora do corpo, encarnada, né? Porque através do sonambulismo a alma ela se deixava conhecer enquanto alma ali livre do corpo. E o espiritismo ele vem para nos falar da alma livre do corpo, já na erraticidade, já desencarnada. Mas a história do Mesmer, assim, ela é interessante que ele tenta colocar essa ciência do magnetismo ali, tenta colocar como ciência para ser aceito na universidade e para as pessoas se formarem e começar a trabalhar com isso, sendo que não ia ter nenhum custo, porque é questão de você ter vontade de auxiliar seu próximo, e ele não consegue, e tem um momento do livro que eu gostei muito, que ele se retira, se afasta de tudo, e ele está na natureza. Faz tempo que eu li esse livro, eu não vou lembrar com detalhe. Ele está na natureza e ele fica muito pensante, ele pensa muito, ele fica muito reflexivo. E no livro, assim, não fica claro, né, que ele chegou a uma conclusão, mas com certeza naqueles dias que ele passou ali refletindo junto à natureza, ele chegou a um entendimento de que é a vontade, né, da gente auxiliar o nosso próximo.
E quando eu comecei a perguntar no movimento espírita sobre magnetismo, aqui no Vale do Paraíba, né, que eu estou em Pindamonhangaba, mas a gente tem as outras cidades aqui ao lado, Taubaté. Eu soube de uma casa que ia dar curso sobre magnetismo. E vinha de uma casa espírita. E eu fui lá, participei, gostei muito, foi uma experiência super válida, mas depois, continuando o estudo, eu percebi que não era esse magnetismo, ciência irmã do espiritismo. Aí, dando uma folheada na Revista Espírita, que eu ainda não consegui ler do primeiro volume ao último, eu folheio bastante, né? Eu vi que os magnetizadores lá da época de Kardec, eles eram magnetistas, né? Então, eles acreditavam que tinha uma substância que saía de um e ia para o outro. E já no Mesmer, não é isso. Aí que eu fui entender. E nisso, pensando, questionando o passe espírita na casa espírita. Então, eu ficava com essas 3 coisas na cabeça, pensando, tentando desvendar, tentando conciliar. E hoje, assim, me parece bem simples, só que a gente tem toda uma cultura para poder renovar de passe na casa espírita, como que funciona hoje. Então, tem casa espírita que o passe lá, eles estão pesquisando magnetizadores magnetistas, e tem alguma casa assim que já começa a compreender assim devagar de que não precisa toda uma tática, todo um movimento, toda uma preparação, que é à vontade. Então, quando a gente passar essa pandemia, que a gente poder começar a frequentar as casas espíritas com uma regra totalmente diferente, com todos os cuidados, vai ser muito interessante como que a direção da casa espírita vai ver isso. Eu não faço parte de nenhuma direção de casa espírita, mas aqui eu participo aqui em São Paulo, eu converso com as pessoas, eu falo. Às vezes eu sou até mal interpretada, mas eu não me importo. Eu falo. E as pessoas ficam meio assim, né? Então, qual a minha arma? Estudar bastante, ler bastante, saber todos os lados e eu tirar minha conclusão. E quando eu falar, eu tá pautada em todos esses estudos que eu fiz e também aqueles que vieram bem antes de mim, que está estudando, que o Paulo, ele há mais de 25 anos, né? Ele está estudando isso. Mas tem outros estudiosos, né? E agora o Lucas Sampaio, né? Ele descreve aqui tão lindamente a trajetória dele, né? E é interessante que é na mesma época assim que eu também comecei a me interessar. E daí a gente lembra daquela frase simples que se fala, né? Sincronicidade, né? A gente vai pensando as coisas e outras pessoas também estão pensando, estão questionando e estão encontrando junto. Então é muito interessante, muito legal. Ô, Juliana, só assim, só até por ilustração, né? O problema também do magnetismo, além de não ser muito estudado, né, nas casas espíritas, ainda existe muita desinformação a respeito do tema. Então, algumas pessoas escrevem sem ter um conhecimento mais completo do assunto e acaba sendo envolvido, digamos assim, por conclusões que vão ao encontro do que eles acreditam como doutrina. Então, eu recebi um texto, até hoje mesmo, do Mesmer, eu até fui pesquisar e encontrei no site lá da Federação Espírita do Paraná. Então, se alguém jogar no Google lá, Federação Espírita do Paraná, Mesmer, vai sair justamente na página, que fala sobre a biografia dele. E ele coloca lá que assim, o tema do Mesmer, além de contar a história, que é parecida assim, com o que a gente já estudou aí com o Paulo, né, o livro mesmo do Mesmer que conta, ressalta demais que o método do Mesmer era a imposição das mãos e transferência de fluido vital. Até ele termina o texto ali da biografia falando que o Mesmer, mesmo não sendo reconhecido, né, como realmente não foi, né? Na época dele, ele continuou doando o seu fluido vital, quer dizer,
Então, quem escreveu isso ou está muito desinformado a respeito, porque é totalmente contrário à proposta do Mesmer, né, do magnetismo, posição de mãos e principalmente doação de fluido vital, é o termo que ele utiliza, né, no texto. Então está muito desinformado ou acaba adaptando, o não conhecimento pleno acaba adaptando algo que a pessoa acredita que seja, né, que é o que se difunde muito na casa espírita hoje, a teoria dos fluidistas, né, que eram opostos ao Mesmer, né, da transmissão de um fluido que sai do meu corpo e vai para o corpo do doente, né? Então essa é a ideia. Então é muito triste que a gente, ainda que não encontre muita coisa do Mesmer, acaba encontrando desinformação. Então seria realmente interessante, como a Rosângela comentou, né? Esse trabalho de esclarecimento sobre o magnetismo fosse mais difundido nas casas, né? Mas são dois tabus, né? Primeiro, o estudo do magnetismo, propriamente dito, e segundo, romper esses dogmas, né? Romper essas barreiras aí, por exemplo, da teoria fluidista, né? A gente comenta com outras pessoas e a pessoa fica olhando para nós como se nós estivéssemos malucos, né? Como assim? Não é isso? Passe não é uma energia? Passe não é meu fluido vital que sai de mim e vai para outra pessoa? Na minha casa espírita, depois de 3 passos, eu tenho de parar para repor o fluido. Então, a gente fica ouvindo umas coisas assim. Se a gente começa a comentar sobre o Mesmer, até essa pessoa que me enviou esse texto, até comecei a comentar com ele, argumentar que não era bem isso, né? Recomendei que ele lesse o livro do Mesmer, né? Mandei uns vídeos do Paulo lá para ele, até ficou interessado em dar uma lida, né? Ler o livro até e assistir aos vídeos para tentar mudar um pouco o conceito que o dele era igual que eu comentei agora, da teoria do passe sendo uma transmissão de energia minha para uma outra pessoa, algo que sai de mim e vai para outra pessoa, né? Essas coisas tem que derrubar. Então, a primeira barreira seria o estudo sério do magnetismo mesmo, né? Mas já com uma perspectiva de mudança de conceito, né? Aí são duas dificuldades, né, nas casas espíritas hoje, né? Teria que se renovar mesmo, né? Esse tipo de ideia, né? Esse tipo de prática até do passe, né? É uma coisa mais difícil, vai ter que ser muito, muito devagar, né? Muito paulatinamente para não mexer aí com ninguém, né? Com os conceitos, com as crenças de ninguém, né? Mas realmente uma dificuldade. Então, basta acessar o Google e jogar ali Federação Espírita do Paraná. É uma página da federação mesmo, então acredito que muita gente acabe consultando e já vai por um caminho diferente da história do magnetismo. Apesar de ter muita coisa lá que é verdadeira, contando sobre a história do Mesmer, os pontos principais são esses que eu citei, né? Posição de mãos para a cura, então, colocando como uma necessidade essa imposição de mãos, que seria uma alusão ao passe da casa espírita, né? Que é a imposição de mãos, e a transmissão de fluido vital de mim para uma outra pessoa, né? Como se fosse um fluido material. Só que a questão principal do Mesmer, que a gente tem que pensar, ele não aplicava passe numa pessoa saudável, né? Essa é uma questão fundamental da base do estudo dele, né? Então, no momento em que ele vai atender um paciente, ele vai fazer, né, um rapport, ele vai ouvir a história daquela pessoa, não é só dar o passe, né? Ele vai trabalhar, né, a questão, como que é o sono, como que é a sua alimentação, como que é a sua rotina, como que é, né, a sua vida. Existem todo um estudo ali que ele faz com o paciente, alguns ele traz para a casa dele, fica meses cuidando, né, observando o sintoma, fazendo o tratamento. Então, não é eu sentar lá, tomar um passe e achar que tudo está resolvido, mas, infelizmente, dentro do movimento espírita, se instaurou, né, a teoria oposta a Mesmer, que é a teoria dos fluidistas, que existiam 2 tipos de magnetistas, os espiritualistas e os fluidistas. E Kardec vai dizer na Revista Espírita que os espiritualistas eram a maioria, né? Os fluidistas eram a minoria. E foi essa minoria, né, que hoje predomina dentro do centro espírita como um tratamento de passe com uma corrente oposta à proposta de Mesmer. E a gente não
Mesmer nunca deu um passe em alguém que estava saudável, e como médico, como que você vai fazer um tratamento em alguém que está saudável? No caso, viu, Roberto, esse problema da federação, que você pegou do artigo da Federação do Paraná, o problema não é que eles estejam mal informados, no sentido de que eles não estudaram, eles não foram atrás. Se você ler todos os magnetizadores clássicos, todos eles, excetuando o Deleuze e o Dipotê, o Varão, porque o Varão ele vai ficar no meio termo, ele não vai nem para um lado nem para o outro, ele está em cima do muro. O Deleuze vai falar que muito é determinado pelo sentimento do magnetizador. Então, o Deleuze era um botânico, ele difere um pouquinho. O Deleuze é contemporâneo do Pissegger. E o grande problema é que os escritos do Mesmer ficaram na mão da maçonaria. O último livro dele, o Mesmerismo. Por isso que veio aquela ideia do sonambulismo. A descoberta do sonambulismo está ligada ao Pissegger, quando o Mesmer já tinha conhecimento disso. O único estudioso que eu li no século XIX que entendeu o Mesmer foi o Oshorovich, que é um polonês que já vai estudar Mesmer por volta de 1880. Então, no livro A Sugestão Mental, tem que tomar cuidado, porque tem uma edição condensada na praça, mas na Sugestão Mental ele pega e compreende perfeitamente Mesmer. Algo que nem Kardec pôde compreender, porque dá a entender que Kardec não teve acesso à obra Mesmerismos também. Essa obra ficou na maçonaria alemã. E ela não foi divulgada. Essa obra ela vai ganhar o conhecimento popular já na década de 80 do século passado. Então, é muito distante. Então, não dá para falar, eles não entenderam. Não é que eles não entenderam, eles não leram a proposta original do Mesmer. Eles não tiveram acesso aos documentos. E também tem aquela história, né? A oposição já tinha considerado o Mesmer um charlatão. Com apoio dos religiosos, da igreja. Por isso que eles apoiam o Charles Lafontaine, que é um magnetizador que diz que tem um fluido vital e eu estou transferindo do meu fluido vital. O Charles Lafontaine, ele magnetizava dentro da igreja. Ele era totalmente materialista, ele negava qualquer coisa, ele dizia que era algo puramente material. E tinha um aval da igreja, até o Papa reconhecia ele. Então você percebe, e é concatenado tudo isso daí desde o começo. E isso que o Lucas está falando aqui, se você pegar a revista de maio de 1859, a revista Espírita, tem uma carta um artigo do Abade Chesdel, que o Kardec vai responder nessa revista Espírita. Eles entenderam o que é o Espiritismo, só que eles tentam levar o Espiritismo para o campo da religião, para poder destruir. Então, a ideia de transformar o Espiritismo em religião, ela existiu desde o começo. A igreja sempre quis que o Espiritismo fosse uma religião, para poder combater no campo que eles são fortes. E Kardec, já em 59, fala, não é uma religião. Ele responde o Abade Chesdel, porque o Abade Chesdel, ele, muito espertamente, ele fala um monte de verdades, interpretando de uma maneira com sofisma, ou seja, ele usa uma verdade para contar uma mentira. E ele vai falar que o espiritismo é a continuação do magnetismo animal. Está lá no artigo do Abade. Ele mentiu? Não.
É uma continuação do magnetismo animal e do espiritualismo racional. Está no artigo do Abade. E Kardec não retruca isso, os dois. O que ele retruca? A ideia de transformar o espiritismo numa religião. Nunca ninguém percebe que Kardec já está dizendo. Em 1859, não é uma religião. Depois vocês peguem, acho que é maio ou março de 1859. Réplica ao Abade Chesnel. Já estou pegando aqui. Eu não sei se a gente vai continuar, mas, Conde, eu queria entender uma coisa. Esses magnetizadores, eles têm o mesmo... Isso é uma coisa fisiológica como a mediunidade? Eu queria entender a questão do magnetismo como ferramenta de estudo que o Kardec utilizou, né? E assim como o sonambulismo também. Eu queria entender como funciona não sei se vocês sabem, mas como funciona esse processo do magnetizador? Ele é uma pessoa que estuda, ele é uma pessoa como um médium, ele desenvolve, ele é uma questão fisiológica. Você sabe dizer, Conde? Peraí, o que você está me perguntando na época dos clássicos? Não, eu estou falando do magnetismo como um estudo mesmo. Se tem algo pronto, algo que explique a questão do magnetismo, magnetizador como uma ferramenta, como ele desenvolve essa capacidade de magnetizar. Como ele desenvolve a capacidade de magnetizar. Primeiramente, o Kardec já vai entender, o médium também, que é algo natural. Então, é um processo natural. Algo uma mediunidade, então. É fisiológico. Sim, como todo mundo é médium, seria uma mediunidade, mas veja, existem nuances. Nós não podemos falar, eu tenho um manual para virar magnetizador, que é o que ocorre com alguns magnetizadores. Eu vou ensinar você a ser magnetizador. Só que me ensina o que o Kardec e o Deleuze consideram essenciais. Educação da vontade. Você ter o desejo realmente de se desprender em ajuda ao próximo. Então, o que vale para o Deleuze era o sentimento. Os médios que têm bons sentimentos, os médios não, os magnetizadores que tinham bons sentimentos tinham melhores resultados. Quem fala isso, um magnetizador clássico, chamado Deleuze, por volta de 1800. Então, a ideia da vontade. E essa ideia da vontade ela vai ser reverenciada por quem? Pelos espiritualistas racionais. Antes de se falar em espírito e em mediunidade. Conde, mas os magnetizadores, eles tinham técnicas, não tinham? Para fazer o trabalho? Sim, mas eram técnicas errôneas, que eles acreditavam que movimento. Sim. Eles acreditavam no movimento. O que o Mesmer vai fazer a vida inteira dele, ele vai fazer o seguinte: eu vou provar que se eu usar imã vai funcionar, eu vou provar que se eu magnetizar um terceiro para atingir um outro, também vai funcionar. Eu vou provar que se eu estiver distante, também vai funcionar. Eu vou provar que se eu usar um barril e tentar magnetizar vários, também vai funcionar. Não era técnica. Ele estava sendo científico. Ele estava falando, olha, não importa como eu vou fazer, o fenômeno se dá e existe. É diferente de você falar, estou criando uma técnica. Ele jamais criou uma técnica. Ele provou que de qualquer jeito valia. Por quê? O que importa? Não importa a pessoa que está fazendo. O desejo sincero da pessoa. Tá bom. Então, Conde, então, partindo dessa explicação,
uma água fluidificada, então, se bem colocada, seguindo essa sua lógica, se você está dizendo que ali você tá magnetizando aquela água, mas falando para a pessoa que for beber que aquilo ali ainda há a necessidade do seu desenvolvimento de vontade, né? Aquela ação da água fluidificada, ela tem uma ação também em cima da pessoa que está buscando algo, isso quero dizer. Você tem que pensar que o princípio do magnetismo é idêntico ao da homeopatia. Isso. Então, não tem diferença. Se você pegar para um médico materialista, vem cá, vamos falar da homeopatia. O que tem ali no remédio homeopático? Que não vai achar nada. Não é? Ele vai achar o quê? Um remédio homeopático? Nada. Só açúcar. E aí? Não é sei placebo? Não é. Não é placebo. Não, O o tem remédio ali, homeopático não é placebo, isso mesmo. Sim, mas como não é se não tem nada? Vai explicar para um materialista. Ele vai realmente pegar. Por quê? Porque não se dá no nível daquilo que pode ser dimensionado pelas técnicas materiais. Ele não está mentindo, não tem nada ali. Do que se dá no nível do quê? Do que está muito bom dizer, usar uma palavra que não gosto, mas é isso. O que está muito quintessenciado. Algo que não dá para perceber pelos sentidos. Tudo bem. Tem experiências que fizeram com água e aí congelaram e se formou cristais diferentes com a fala de algumas pessoas. Cada pessoa falava algum tipo de sentimento. E essas águas, cada uma delas, depois de congelada, ela se formava em cristais, um diferente do outro. Então, me parece que é bem isso mesmo, é a impressão que a gente imprime no perispírito, no corpo físico, né? Daquela pessoa que a gente está com vontade de que ela melhore. E a espiritualidade amiga, ela potencializa, né? Daí que vem o passe espírita, que está a espiritualidade amiga ali potencializando a nossa vontade. Então, é uma impressão, a gente impressiona, né? Com a nossa vontade. Quanto a essa experiência aí que eles fizeram utilizando música, basicamente utilizando música e congelando a água. Tiver essas experiências aí, com vários tipos de melodias musicais. Eu não posso dizer nada a respeito, porque eu não sei qual a técnica que eles usaram, qual que era o... Porque se você for pensar, ainda que seja a mesma melodia, tem gente que consegue, na mesma melodia, fazer o som idêntico, mas tem uma diferença de músico para músico. Tem uns que conseguem imprimir algo mais. E se você for analisar, a gente não consegue perceber pelo ouvido. Eu brinco aí, né, que tem muito baiano aqui, mas vamos pegar aquele violonista baiano na Bossa Nova, lá, o João Gilberto. O cara tinha um mau humor para cantar música. E tanto que ele queria ser perfeccionista. Só que faltava um pouco de sentimento na hora de tocar as músicas, ele tocar. Eu vejo o mesmo com aquele outro gaúcho que toca aí, um rapaz novo. Quando ele vai tocar a música folclórica da região dele, parece que ele toca com sentimento, o resto ele só usa a técnica. Então você acaba imprimindo
coisa que, no meu entender, vai prejudicar a música. Então, eu não sei como é que foi feita essa técnica. Ah, eu toquei a nona de Beethoven e o cristal ficou assim, mas se você for pensar, dependendo do regente, vai mudar, então. A mesma composição, usando a mesma partitura, mas vai mudar. E não são vários outros que estão imprimindo as impressões dele, vai mudar. Mas não dá para A você diversidade. não dá para você ter uma certeza usou tal música, que eles querem dizer é isso. Agora, você sabe qual era o sentimento de cada músico na hora que ele estava tocando a música? O que ele estava imprimindo na composição? A gente não sabe. Impossível saber o sentimento. Não dá para você descobrir. Johanna, tu queria falar? Tu estava com a mãozinha assim, ó, baixou a mãozinha? Não, o Conde já colocou o que eu queria falar, o Conde já colocou de forma bem clara. Tá bom. Obrigado. Nada. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o Mesmer? Senão a gente prossegue. Ô, Juliana. Oi, Mari. Eu queria falar, não sei se... Por que você não sabe? Quando a gente começou a estudar o Mesmer, a gente mudou completamente a visão, né, que tínhamos do passe. Quando a gente fala em passe no centro espírita, parece que eu entendi que vocês estavam falando de cura, né? A gente está falando de cura. Por isso que a Juliana falou, o passe que Mesmer aplicava era só quando diagnosticava uma doença e acompanhava através dos passes, né? Agora, o que eu acho que, assim, muito importante a gente saber do Mesmer, que eu não sabia quando eu fui ler, que é dele a ideia do fluido cósmico universal como agente transmissor, como meio de transmissão de um do outro. E que não era nenhuma substância que saía de um e ia para o outro. Esse meio, quer dizer, né, o espaço seria preenchido por um fluido, uma matéria formada de camadas vibratórias, e quando o magnetizador pensava e aplicava a vontade dele, a vontade de cura, vibrava essas ondas e chegava no organismo do paciente, para que o paciente reagisse, né? Reagisse. Então, muda tudo a concepção que a gente tem e que o centro espírita tem de que um passa para o outro, ou que a gente vai imprimir coisa nossa para o outro, né? O termo não é nem impressão, a gente não imprime, a gente faz vibrar, né? Hoje a gente fala como exemplo as ondas eletromagnéticas que estão aí, né? Para confirmar a tese de Mesmer, né? E mais coisas que a gente está estudando, desenvolvendo para formar completamente o conhecimento na nossa cabeça, né? Fora essa questão de cura, como o colega aí falou, até hoje tem magnetizadores que trabalham, né? Eles magnetizam uma pessoa e a pessoa faz o que quer, o que o magnetizador quer, não é? Então, eu penso que é fisiológica, é uma força fisiológica que alguns têm, outros não são possuidores dessa
dessa força para envolver o outro e no caso, assim, colocá-lo numa condição magnetizado ou é uma técnica, isso eu não sei como explicar isso. Mas hoje os magnetizadores trabalham com isso ainda, em vários casos até de cura, né? Até de recordação de tempos passados ou de vidas passadas. E o magnetismo é uma ciência hoje, né? Uma ciência que, na época, o Kardec falava como se todos já soubessem que o magnetismo, que era magnetismo. E lá no livro, se eu não me engano, Autonomia, o Paulo vai dizer que no Brasil não tinha nenhum livro traduzido para o português sobre magnetismo, né? Então, veio o espiritismo e não veio a ciência que devia amparar a doutrina espírita dentro dessa teoria, né? Aí a gente adaptou, né, e toda a história que a gente está conhecendo agora, a gente adaptou a doutrina espírita sem o magnetismo e tinha o magnetismo como uma coisa, uma substância, uma coisa completamente equivocada do que ela é, né? O Alisson lá perguntou no chat se a casa espírita está equivocada no passe. Eu acredito que 99,99% das casas espíritas estão dando passe de maneira equivocada, achando, aquele que vai dar passe, achando que está saindo dele alguma substância, e aquele que está recebendo, ele está achando que está entrando nele alguma coisa do passista. Até porque no processo de cura, quando você vai, né, fazer um tratamento de cura, que é diferente o tratamento de cura pelo magnetismo, é diferente da mediunidade de cura, são coisas distintas, né? Então, quando você vai fazer um tratamento de cura pelo magnetismo, você precisa ter um estudo, né? Você precisa acompanhar esse paciente, identificar quais são os sintomas, anotar, é um trabalho científico, sendo uma ciência, ele é um trabalho científico, existe um método de avaliação, né? Você vai observar, vai anotar como você tomou o passe, como foi, seu sintoma é agudo, é crônico, né? Cada tipo de sintoma tem um determinado tratamento, e aí você vai anotar como que aquele paciente, né, se sentiu após, como foi a semana dele, se houve alguma alteração, né, emocional que talvez fez com que ele piorasse ou ele melhorasse. Você precisa de um acompanhamento, né? E hoje esse trabalho, pelo menos na sua grande maioria dos centros, não é realizado. Então eu vou lá, mesmo que eu estou bem, eu vou lá, sento, tomo meu passe e vou para casa. E às vezes não tenho nada físico. Mas o que virou o passe, então, no centro espírita? Quase tomar uma ritual, né? Um então, ritual. Acabou uma comunhão. Comunhão. Com a igreja, a hóstia da igreja católica, pelo passe no centro espírita. É a hóstia. Você está doente? Você está necessitado? Não. Mas toda semana você vai tomar o passe. Mas e aquele que está necessitado também, né? Aconteceu uma séria confusão aí que dá diversas interpretações. Quer dizer, aquele que está necessitado vai lá achando que vai se curar indo lá, porque é passado para ele um tratamento de 3 ou 4 semanas de passe. Aquele que dá o passe não sabe o fenômeno que ocorre aí, não sabe, né? Então, ele pode passar por ignorante ou pode passar como falsário, né? Está enganando, está dando alguma coisa. Aquele que estuda, que chega no centro espírita, que pensa, né? Que vai conhecer o espiritismo, ele ouve isso, ele vê isso, ele dá risada.
Sabe? Aí é aquela descrença na doutrina, é aquela coisa, porque de fato as pessoas lá, eu acredito que a maioria estão fazendo a maior boa-fé, mas as pessoas que têm um conhecimento maior da ciência, das coisas como são, elas não conseguem ver aquilo lá e aceitar como Mas sério aquilo. o passe em si, se você for pegar, por exemplo, na Aliança Espírita Evangélica, como é que ocorre? Na aliança, Na Aliança Espírita Evangélica, você entra, já toma um passe ali na porta. limpar, Para né? você se limpar das impurezas que você está trazendo do mundo exterior. Para não entrar sujo na casa. Se você Se você sair, você volta, tem que tomar passe de novo. Passe de novo, porque olha, o alarme do carro disparou, você corre lá para desarmar, passa de novo. E tem um outro detalhe. É como se o centro espírita fosse uma fortaleza e você é um impuro. Você é um impuro, você vai ter que passar nas águas do Rio Jordão toda vez que você entrar ali. Então, eu lembro de um caso que aconteceu, não vi, mas eu sei que aconteceu lá no centro espírita, que o dirigente desencarnado tinha contado, já desencarnou faz tempo. Tem uma coisa da década de 50 ou 60. Era aquelas sessões abertas de doutrinação de espírito. Hoje eu já questiono, que doutrinar espírito, quem? Nós somos jesuítas para ficar doutrinando agora, os espíritos são índios. Mas vai lá. Vai lá a doutrinação. E eles tinham aquela coisa de pegar a mão, levar... tem um espírito que está ali obsediando o indivíduo que chegou. Eles iam lá e tal. Aí chegou um casal com uma criança de colo, de uns 3, 4 meses, puseram a mão, o médico começou a falar. Acabou a sessão, todo mundo foi para cá. Na outra semana, tinha uns 4 casais com criança de colo, já subiram lá no palco, que era um palco lá. O dirigente da capela, o que é isso? O senhor batizou a criança semana passada e a gente veio também para batizar o nosso. Conhecimento que passa, qual a utilidade de uma sessão aberta para uma pessoa que nunca viu aquilo? Verdade. Me questiono muito, viu, Conde, a respeito disso, que eu vejo aqui em Salvador muitos lugares assim. Se você for pegar nos primórdios aqui no Brasil, no Deus, Cristo e Caridade, da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, naquela revista do Espiritismo daqui do Brasil, em lúcido, alguns dirigentes, lúcidos, eles falam, as sessões têm de ser privadas. Não é qualquer um que entra para assistir, como ocorria na Sociedade Espírita de Paris. Não era para o público, eram fechadas. Porque o outro quem é você para ficar julgando o outro? Encarnado ou desencarnado que está lá? Que chega lá, o que é aquele show? Na outra vida, fulano me fez isso, fulano me fez aquilo. Aí todo mundo já olha, na outra vida você, né? Não é assim? Quem já viu essas sessões abertas? Não é assim que acontece no centro espírita? Assim mesmo. Hoje já aberta, fechada, né? Todas são assim. Então, ou outra, qual o sentimento que a plateia vai ter quando o espírito mostra tudo que ele está aprontando? Supostamente, que pode ser que o espírito esteja mentindo e tirando uma com todo mundo ali. Que certeza a gente vai ter? Nenhuma. Mas vamos dizer, o espírito está lá dizendo todas as coisas. E está todo mundo lá. Foi pego, hein? Prenderam você juridicamente agora. Quem vai dizer que não é isso que o neófito que entrou na casa espírita vai estar fazendo? É uma coisa complicada. Nós estamos mas foi assim que chegou o Espiritismo e assim
Não, eu Não, digo não assim, foi. ele chegou nisso, Não, ele chegou nisso, mas ele não... ele está assim agora, né? Não é agora, faz muito tempo que está assim, né? Agora nós temos que ver como que vamos sustentar essas casas espíritas, não é? Não é chegar lá e mudar. E mesmo Não é porque assim que você não acontece. consegue. Lógico que não. Nós estamos, o Conde está falando, mas a casa que a gente frequenta, ela é dividida, tem 2 trabalhos. O trabalho aberto nós nunca conseguimos tirar. E é o trabalho que mais tem gente. Porque desperta curiosidade, né? Mas a gente, o fenômeno. trabalho fechado não vai meia dúzia de gente de gato mingado lá para o trabalho e olha lá. Agora, o trabalho aberto tem bastante gente que eles querem só ficar vendo as coisas, só ouvindo, blá, 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 blá. Que a gente tem que fazer é incentivar o estudo, até a prática mudar. Né? Também acho, Mari. A gente fala de estudo. Ontem, por exemplo, estava ouvindo a palestra, eu peguei e falei, peraí, que história é essa que os apóstolos eram analfabetos? Porque todo mundo ouve falar, todos eles eram pescadores analfabetos. Gente, todo judeu naquela época que estava ali sabia ler e escrever. Era a lei dos judeus. Se fosse homem, sabia ler e escrever. Tinha sido imposto desde 600 a.C. Tudo bem, eles não conseguiram em 600. No cativeiro eles não conseguiram. Mas por volta do século II a.C., todo judeu no estado lá sabia ler e escrever, a não ser que tivesse uma deficiência. Fosse autista, tivesse algum problema de aprendizado. Todo judeu varão só podia passar a ser adolescente se soubesse ler e escrever. Tinha de saber ler o Velho Testamento. Aí as pessoas acham que o Pedro era analfabeto, que o outro era analfabeto, que a gente passa essa ideia. E quem está dizendo que eles não eram analfabetos não é judeu. Que vai, não, são judeus contando vantagem. Não. Você pega historiadores que nem o Paul Johnson, que é católico fervoroso, ele fez um estudo muito detalhado. E ele falou, olha, ali, na época de Jesus, todos sabiam ler e escrever, exceto quem era de fora da região e vinha a Jerusalém uma vez por ano, porque muitas vezes ele não estava ligado a uma sinagoga. Mas todo judeu ali na Palestina sabia ler e escrever, homem, tá? Era uma sociedade machista ainda. E eram polígamos. Vamos falar a verdade, na época era poligamia. O homem podia ter quantas mulheres pudesse sustentar. Para ser judeu, tinha de ser nascido do homem. Por que hoje em dia é da mulher? Se nasce no ventre judeu, tem de ser nascer no ventre de uma mulher judia. Senão não é considerado judeu. Por quê? Eles mudaram, eles começaram a ver, olha, a gente vai desaparecer como povo. Porque o cristão vem e estupra judias e o homem rejeita. Vamos desaparecer. Então mudou. Por sobrevivência, por necessidade. Os rabinos tinham de falar, não, a partir de agora, nasceu do ventre judeu é judeu. E a comunidade vai ter de criar. Percebe? É uma história de luta. E as mudanças se dão por quê? Judeu com muita mulher era mal visto. Aí também tiraram o negócio do poder ter várias mulheres. Tudo vai mudando. A gente acha que o judaísmo é o mesmo desde o começo. Agora, aqui no Brasil, a gente tem que tomar cuidado quando fala que entrou, porque o magnetismo entrou no Brasil. Tem aquele pintor Pedro Américo, sabe, do quadro da Independência? Ele era um estudante de magnetismo. Ele tem até romance de magnetismo. Procura lá, Pedro Américo no Google, em algum lugar, vocês vão encontrar romance que ele fala de magnetismo. A história contada do espiritismo no Brasil é a história que eles querem contar.
Não é a história que aconteceu. A história é diferente. Quem está contando a história é esse grupo que quer deturpar a história. O magnetismo, o espiritismo e o magnetismo vieram para o Brasil como devia ser. Foi deturpado depois. O sonambulismo, algumas casas espíritas acabou trabalhando com apometria. E eu olhava para isso e pensava comigo, e conversava assim com alguém da diretoria da casa, né? Como permitir apometria na espírita e desconhecer o sonambulismo, né? Então, eu era muito de ir nos bastidores falar com os amigos, as amigas, porque eu frequentava o centro 4 vezes por semana, né? E eu, nos bastidores, eu falava. E em setembro de 2020, estava agendado para o Paulo Henrique de Figueiredo ir lá na nossa casa, né, e fazer um seminário. Aí veio a pandemia, em janeiro, fevereiro e março, e daí isso daí vai ficar lá para frente, né? Então, eu penso que esse intervalo que a gente está tendo por conta da pandemia vai ser muito bom para todos nós. Para a diretoria da Casa Espírita, que está equivocada, para os trabalhadores que seguem o que a diretoria da Casa Espírita fala e não estuda por conta. Então, eu acho que vai ter uma grande mudança. Para melhor. No meu entender, eu concordo com você, eu estou achando que muita gente que frequentava centro espírita sem convicção nenhuma vai acabar caindo em alguma igreja protestante da vida aí, porque alguns centros espíritas e algumas igrejas protestantes, a diferença é tão pequena do que o dirigente fala numa casa espírita e que o pastor fala numa igreja, eles vão acabar indo para lá. Porque na minha casa, por exemplo, que eu frequento há muito tempo, a gente perdeu muito frequentador para a Universal, muito. Estou falando de gente que fazia parte da diretoria. Aí eu pergunto, essas pessoas, em algum momento, chegaram a ser espírita mesmo? Não. Não chegaram. Outros foram para o budismo, muita. Por quê? Porque a nossa linguagem dentro da proposta que está da FEB é uma linguagem que cada vez mais vai perder adepto, porque o que o Espiritismo fala de sofrimento tal, o pastor já está dizendo, não, você vai gozar nessa vida. Para que eu vou ficar lá no centro espírita que só me coloca desgraça e culpa? Vou para o Universal. Pago lá o pedágio e estou salvo, ainda vou ficar rico agora, encarnado. Vou para o Valdemiro, só pegar o chapéu dele e estou feito. Quando ele jogar o chapéu, já estou feito. Verdade. Jogar um feijão dele na minha feijoada, já estou... Gente, é lógico isso. Por quê? Porque as pessoas vão com ideia errada. Por que as pessoas procuram o centro espírita? Para conhecimento ou para se livrar de uma encrenca? Ninguém que vai numa casa espírita está com algum problema. Ninguém vai lá para aprender. Infelizmente, assim, é uma pequena minoria que vai. A maioria vai lá porque, lá resolve meu problema. Isso daí, a gente está falando do espiritismo, mas até esses pastores pentecostais já perceberam isso, estão dando um baile na Igreja Católica, nas casas espíritas, está vazio. Pega essas igrejas pentecostais, estão cheias, lotadas. Não cabe mais ninguém lá. Ele já tem de abrir uma outra. Tudo que é cinema antigo está virando igreja. E aí? Então não tem jeito. Vai mudar, porque só vai sobrar, que nem ela falou, é uma bênção essa pandemia nesse sentido. Só vai voltar para o centro espírita quem está muito convicto. Que as igrejas pentecostais vão abrir antes e o pessoal vai para lá. E não vai voltar para a casa espírita. Tenho certeza disso. Como já muita gente já foi e não voltou. E ainda vão lá, se voltarem no centro espírita,
vai ser para conseguir mais gente para ir para a igreja protestante. Tenha certeza disso. Alisson, tu quer falar? Tá com a mãozinha? A gente tem uns minutinhos aí. Na verdade, era uma pergunta. Eu não sei se vai comportar o tempo. Sobre essa questão mesmo porque esse trabalho de cura, né, nas casas espíritas é bem difundido, né? E tem casas que só trabalham, o carro-chefe delas são a oferta, né, desses tratamentos. E é algo que, como, né, a gente sempre entendeu como papel da casa espírita, né? E agora a gente está descobrindo que muita coisa não é. Como que é visto, né, essa oferta desse tipo de tratamento na perspectiva real que Kardec abordou, sabe? Eu acho que o Conde ele falou sobre isso quando ele falou das questões quando as pessoas vão ao centro, que vão em busca de que lhe tire algo, né? Que vão em busca de um milagre, que vão em busca de que alguém faça alguma coisa por ele, né? Eu acho que os centros espíritas, né? Mas aí a perspectiva é da pessoa, né, que quer se livrar daquele problema. Sim, mas a minha dúvida mais é a postura da casa. Sim. Então, é isso que eu ia até falar quando o Conde falou. E teve uma questão que foi na questão que eu coloquei sobre o magnetismo, sobre o conhecimento do magnetismo, sobre o emprego dele nas casas, sobre a questão fluidista, sobre a questão de ondas magnéticas, sobre a questão ciência, porque a ciência é uma ciência natural, é uma ciência que está na natureza. E Mesmer começou isso através da observação, né? O Zângela falou muito bem dos pontos da leitura do livro, né? E foi uma saga mesmo de Mesmer para comprovar, né, esta pesquisa dele. E não é uma leitura fácil. É uma leitura que a gente vai e volta. E quando eu falo da questão do magnetismo no espiritismo, eu espero que vocês tenham mais conhecimento do que eu mesmo, porque, na verdade, humildemente, eu acho até, eu falo que eu preciso, cada vez que eu ouço, que eu vejo, eu procuro ler mais para entender mais, porque ele tem que ser trazido para a casa espírita, porque ele não é trazido. E quando as pessoas pensam, elas pensam em magnetismo como um imã, como força, como energia, e não é uma energia, né? E as pessoas trazem como isso, e continua a questão fluidista. Agora, as casas há muito, eu na minha pouca visão, já se perderam há muito na questão de transformar, né, as casas espíritas em pontos de tratamentos, né? E isso acontece quando eles colocam cromoterapia, não sei o que terapia, isso daí não está em Kardec, não existe isso em Kardec, né? E a gente já cilindros, as pessoas têm não sei quantas camadas, não sei o que, e a gente sempre discutiu sobre isso, a gente sempre buscou aonde que estava isso em Kardec, e a gente não achava, né? A gente buscava isso na revista espírita também, a gente não achava. Então, os centros espíritas, há muito eles já se perderam quanto a isso, né? Essa questão que dentro do centro era um templo, e ali as pessoas iam para tratamento e são comparados até centros. Centros que são mais fortes, centros que são mais fracos, centros que curam, centros que enrolam, centros que os médiuns são melhores, centros que não são.
Agora, Alisson, como que isso vai mudar? Acho que a Marineuza falou bem a questão do estudo, mas eu acho também que o Conde falou uma questão que, neste momento, as pessoas estão mais interessadas à procura do milagre, à procura do sobrenatural. Então, hoje ainda passei uma matéria para a Marineuza de um centro aí que vai abrir oferecendo 1000 tratamentos. 1000 tratamentos, todos de uma vez, tratamento disso, tratamento daquilo, tratamento não sei do quê. E ela está chamando as pessoas para ir, né? Enquanto que nós, ontem eu fiz um negocinho, conversei com a Marineuza para a gente postar lá que não vai voltar. Não vai voltar, por quê? Porque enquanto as pessoas que trabalham também não estiverem protegidos, como que vai voltar? Né? Vai se expor? Então, a gente tem que ser racional, tem que ser realista, tem que ver a ciência. Agora, os centros que se especializaram em tratamento são tudo, menos centro espírita. E o Paulo sempre fala isso, né? Isso a pessoa pode se dizer que ele é tudo, menos Kardec, né? Não é espírita. Então, o centro ele pode mudar até a nomenclatura, mas não pode se dizer mais centro espírita, tal, porque não é mais, né? Já se perdeu, não tem mais essa condição, acho. E são poucos os centros que são conhecidos só como centros de estudo, né? Ali é reconhecido como centro que trata de estudos das obras básicas de Kardec, né? São poucos, eu acho, não sei. E quando hoje em dia a gente está olhando, né? Esse mês eu estou de férias e eu comecei a ver muitas outras lives até para ver, comparar, tal. E tem umas coisas que eu falo, gente, não vai mudar, porque as pessoas gostam mesmo dessa questão do que vem tirar de mim, do que vem me ajudar, do que vem, sabe, colocar em mim. Então, isso daí ele chama mais, né? A gente fala assim, esses dias eu estava conversando com a Mari, quantos estavam na live tal? 50. Quanto estava na live tal? 50 mil. Eu falei, nossa, tá bem equilibrado, né? Tá bem equilibrado. Então, essa nossa saga, né? De formiguinha. Mas eu acho que é aos poucos, a gente não vai conseguir chegar lá e já mudar de uma vez. A gente tem experiência da nossa casa, né? A gente dá um passo para frente e 2 para trás, um para frente e 2 para trás, e aguarda a lei da desencarnação acontecer. Perfeito, Maria, obrigado. Eu acho, hein, Alisson? É só um palpite. Mas faz sentido para mim. Muito bom, né? Esse estudo de hoje, muito bacana. A gente poder refletir sobre tudo isso, porque acho que são questões muito importantes que permeiam o entendimento da doutrina espírita, né? Rodrigo, hoje tu ficou quietinho, Rodrigo? Estou aprendendo aqui. Tá bom. Alguém quer fazer a nossa prece para a gente finalizar? A gente vai parar aqui na página 43, né? A gente dá sequência ali com o título Revolução Espírita, na terça que vem. Alguém quer finalizar com uma prece para nós? Eu? A Rosângela? Por favor, então. Então, vamos agradecer a esse momento que refletimos e estudamos, esse momento nosso aqui de reflexão, de união. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, desde a época de Kardec até os dias de hoje. Que nós possamos continuar nos nossos lares nos cuidando e meditando
para uma ação agora e no futuro, em relação a tudo na nossa vida, entre os nossos familiares e nosso trabalho na Casa Espírita. Vamos agradecer também a Jesus, que é o nosso maior exemplo, e agradecer a Deus também a liberdade de escolha de podermos estar aqui essa noite. Boa noite para todos. Até a próxima vez. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Ô, Ju. Oi. Boa noite. Como está o Satiro? Tá Tem bem. notícia dele? Ele tá bem? Tá bem. Eu falei com ele, deixa eu fechar aqui a gravação.